Você já se perguntou como surgiram as favelas do Rio de Janeiro? Qual é a verdadeira origem dessas comunidades que se espalham pelos morros e vales da cidade maravilhosa, encantando e, ao mesmo tempo, desafiando o olhar de quem passa? Pois é, a história que poucos conhecem vai muito além das narrativas que você costuma ouvir na mídia. Ela não começa com criminalidade, nem com abandono, e sim com guerra. A entender de onde vêm as favelas, precisamos voltar no tempo, mais precisamente ao final do século XIX. O Brasil vivia uma transformação profunda. A escravidão, que durou mais de 300 anos, havia sido oficialmente abolida em 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Mas abolir a escravidão foi só uma parte da história. O problema é que milhares de pessoas libertas simplesmente foram abandonadas. Sem terras, sem empregos, sem direitos básicos, homens, mulheres e famílias inteiras foram jogadas à própria sorte em uma sociedade que, até então, se organizava inteira em torno do trabalho escravo. Para piorar, nesse mesmo período, o país vivia as consequências de um outro conflito, que, acredite, tem tudo a ver com as favelas. O ano era 1897. No sertão da Bahia, acontecia a famosa Guerra de Canudos. De um lado, o exército brasileiro. Do outro, milhares de sertanejos liderados por Antônio Conselheiro, que lutavam contra as mazelas do abandono, da fome e da miséria. Após meses de combates violentos, o exército finalmente destruiu Canudos. Mas o que aconteceu com os soldados depois disso? Eles retornaram ao Rio de Janeiro, a então capital do Brasil. E aqui começa um detalhe curioso. O pagamento que foi prometido a eles, em forma de terras, nunca veio. Sem ter onde morar, esses soldados ocuparam um morro próximo ao centro da cidade e deram a ele um nome, que talvez você já tenha ouvido: Morro da Favela. E por que esse nome? Porque durante a guerra, os soldados lutaram em terrenos cheios de uma planta típica do sertão nordestino chamada favela. Uma espécie de arbusto espinhoso, resistente, que cresce mesmo nas piores condições. Assim, o nome da planta virou o nome do morro, e com o tempo, passou a ser sinônimo desse tipo específico de ocupação urbana. A ocupação do Morro da Favela cresceu, mas não era feita só de ex-soldados. Pessoas negras libertas, migrantes nordestinos e trabalhadores pobres também passaram a ocupar os morros, formando os primeiros agrupamentos urbanos marginalizados da cidade. É importante destacar uma coisa aqui. Essas pessoas não estavam ali por escolha, mas por falta de opção. A cidade do Rio, naquele momento, passava por um processo de embelezamento, inspirado nos modelos europeus. O governo queria transformar o centro do Rio em uma cidade moderna, derrubando cortiços, expulsando pobres das regiões centrais e empurrando essas populações para os morros, encostas e áreas periféricas. Assim nascia não só o Morro da Favela, mas também outros, como o Morro da Providência, o Morro do Pinto, o Morro do Castelo e tantos outros que se tornariam parte da paisagem carioca. O começo do século XX foi marcado por uma série de reformas urbanas no Rio. Cortiços e habitações populares foram sistematicamente destruídos para abrir espaço para avenidas largas, jardins, teatros, palácios e toda uma estética de cidade europeia tropical. Mas você já deve imaginar quem pagou o preço por essa transformação. Sem política habitacional, sem moradia social e sem qualquer suporte do Estado, as famílias pobres, majoritariamente negras, foram empurradas para áreas cada vez mais distantes ou para os morros, que eram considerados terrenos sem valor na época. E assim, as favelas deixaram de ser uma exceção e passaram a ser uma regra na paisagem do Rio. Aqui tem um ponto muito importante. Apesar de toda a dificuldade, as favelas nunca foram apenas espaços de carência. Elas são, acima de tudo, espaços de resistência, de solidariedade e de construção de cultura. Foram dessas comunidades que surgiram movimentos culturais que mudaram a cara do Brasil e do mundo, como o samba, que nasceu nos quintais e nas rodas das favelas. As escolas de samba, que começaram como manifestações culturais dos moradores. E, mais recentemente, o funk carioca, que também surge desses territórios como voz e expressão social. Além disso, a favela é sinônimo de empreendedorismo,
de criação coletiva, de arte urbana, de gastronomia própria, de arquitetura criativa e de soluções que desafiam qualquer lógica tradicional de urbanismo. Aqui vem uma reflexão pesada, mas necessária. O surgimento das favelas não foi um acidente urbano. Pelo contrário, foi o resultado de políticas excludentes e de um modelo de cidade que sempre priorizou os interesses das elites. Enquanto a cidade crescia com investimentos em bairros nobres, infraestrutura, turismo e serviços, as comunidades da favela eram esquecidas pelo poder público. Sem saneamento, sem transporte adequado, sem segurança, sem acesso digno à saúde e educação, as favelas sobreviveram, resistiram e se reinventaram. Ao longo do século XX, especialmente a partir dos anos 1980, as favelas passaram a ser associadas quase exclusivamente à violência, à presença do tráfico e à ausência do Estado. Mas essa é uma narrativa parcial e muitas vezes injusta. Sim, há problemas graves, como há em qualquer território marcado pela desigualdade extrema. Mas também há vida, há histórias, há famílias, há trabalhadores, há crianças, artistas, professores, músicos, empreendedores e uma comunidade que luta diariamente. E se você acha que as favelas são exclusividade do Rio, está muito enganado. Esse tipo de urbanização informal, nascido da desigualdade, existe em praticamente todas as grandes cidades do mundo. As vilas miséria na Argentina, as comunas na Colômbia, as townships na África do Sul, as slums na Índia, as barriadas no Peru. Todas elas com características semelhantes, fruto de processos históricos que combinam pobreza, exclusão social e crescimento urbano desordenado. Nas últimas décadas, movimentos sociais, ONGs, lideranças comunitárias e até políticas públicas passaram a olhar para as favelas não como problema, mas como parte legítima da cidade. Projetos de urbanização, regularização fundiária, acesso à cultura, educação, esportes e empreendedorismo começaram a transformar o modo como o mundo enxerga esses territórios. A favela, hoje, é referência global em cultura urbana, inovação social e resistência. Agora que você conhece a verdade oculta sobre como surgiram as favelas do Rio de Janeiro, é impossível olhar para esses lugares da mesma forma. Eles não nasceram do acaso nem da criminalidade, mas sim de um Brasil que, historicamente, marginalizou seus pobres, especialmente os negros, mas que, ao mesmo tempo, viu nessas comunidades o surgimento de uma das expressões culturais mais ricas, potentes e incríveis do planeta. Por isso, da próxima vez que você ouvir a palavra favela, lembre-se, por trás de cada morro, cada viela, cada laje, existe uma história de luta, de resistência e, sobretudo, de humanidade. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você sempre vai descobrir o mundo por outro ângulo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!